Algo sério está para acontecer e você precisa ficar atento. Olha que o Senhor manda te entregar através da palavra. 1 Samuel, capítulo 16, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Primeiro nós estamos vendo Deus falando com Samuel. Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Você vai ter dó de Saul? Até quando? Porque Samuel estava olhando para a aparência. Samuel estava olhando para Saul com os olhos humanos. Só que Deus, ele enxerga muito mais que o homem pode enxergar. Deus, ele não só enxerga o exterior, mas também o interior. Samuel era profeta, mas mesmo sendo profeta de Deus, se não olhasse com os olhos espirituais, seria enganado. Deus está falando com você através desse vídeo. O inimigo, ele quer enganar vidas. E não importa quem seja. Não importa quem seja. Se o homem, se a mulher não vigiar, não olhar, ou procurar olhar com olhos espirituais, o inimigo engana. E Deus está falando com você, toma cuidado, porque o inimigo está querendo te enganar. Toma cuidado. O Senhor me trouxe aqui para alertar a tua vida, para você tomar cuidado. Porque o inimigo tem tentado te enganar, colocando uma aparência diante dos teus olhos. Mas na verdade, não é o que os seus olhos estão vendo. Na verdade, não é o que representa ser para você. E o Senhor, como vê muito além do que o homem vê, ele está te alertando e dizendo para você, toma cuidado. Assim como ele estava falando para o profeta Samuel. O Senhor estava dizendo para Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Porque Saul havia entristecido o Espírito Santo de Deus. Saul havia feito coisas que não era do agrado de Deus. Só que diante de Samuel ele representava ser uma coisa que na verdade não era. Mas Deus estava vendo. Tem coisas que você não vê, mas Deus está vendo. Tem alguém querendo te enganar com aparência. Mas o Senhor está dizendo para você, eu vejo aquilo que você não consegue ver. Então para de passar a mão na cabeça. Para de apoiar aquilo que o Senhor está enxergando que não está certo. Tem alguém que o Senhor rejeitou. Só que você está se deixando iludir e está como Samuel. Mas hoje o Senhor está falando ao teu coração. Para de ter dó. Para de ter pena. Para de passar a mão na cabeça. Eu rejeitei. Porque tem feito coisas que não me agradam. Eu rejeitei. Porque está andando fora da minha direção. Eu rejeitei. Porque está fazendo coisas que não me agradam. O Senhor está dizendo, eu rejeitei. E o Senhor está te alertando. Porque não é porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, porque você... Ei! Que o inimigo, se nós dermos brecha, ele engana. Tem pessoas que acham porque está todo dia na igreja, está servindo ao Senhor, tem um cargo, o inimigo não pode enganar. Se der brecha, ele engana. Estava querendo enganar o profeta Samuel. Samuel estava com dó de Saul. Mas Deus, aquele que revela, aquele que fala, que não deixa o homem enganado, ele fala para Samuel, não tenha dó. Eu já vi. Não tenha dó.
Eu já rejeitei. Não tenha dó. Tá em desobediência. Não tenha dó. Tá fazendo coisa que não me agrada. Não tenha dó. Ele não é digno de ficar na posição que está como rei. Não tenha dó. Agora, Samuel, faz o que eu vou te mandar. Agora, Samuel, faça o que eu te ordeno. Não faça o que você quer fazer, mas faça o que eu quero que você faça. Deus está falando contigo. Para de fazer aquilo que você acha que é certo. Aquilo que você acha. Ei, para. O Senhor está falando é para fazer o que eu te ordenar. Não é a tua vontade, é a minha. Não é o teu querer, é o meu querer. Deus está falando contigo. Não é o que você acha, é aquilo que Deus quer. Deus fala para Samuel: encha um chifre de azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. A Bíblia vai dizer que Samuel vai. E quando ele chega na casa de Jessé, Jessé apresenta os seus filhos para Samuel. E quando ele vai apresentando os seus filhos, um dos filhos de Jessé, por nome de Eliabe, Samuel, por olhar a aparência dele, um homem de boa aparência, forte, parecia ser alguém que tinha porte de rei, parecia com alguém que, olhando, tinha tudo para ser o rei. Só que não adianta parecer ser rei, não adianta ser forte como rei, não adianta falar como rei se não é o escolhido de Deus. Não adianta. Parecer não quer dizer nada. Tem muita gente que parece e não é. Tem muita gente que parece e não é. Aí pode enganar você. Pode enganar o pastor. Pode enganar qualquer um. Mas a Deus, ninguém engana. A Deus, ninguém engana. Samuel, mais uma vez, estava se deixando levar pelos olhos humanos. Primeiro, querendo passar a mão na cabeça de Saul. Aí ele precisa ver, ouvir Deus dizer para ele: não olhe pela aparência, porque eu rejeitei. Agora, mais uma vez, ele está olhando para a aparência, achando que é aquele filho de Jessé, Eliabe, que era o rei que Deus havia escolhido. Mais uma vez, Deus precisa falar para ele: não olhe pela aparência. Não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Deus conhece o coração. E o Senhor está falando contigo neste momento. O inimigo está fazendo de tudo para te enganar. O inimigo está fazendo de tudo para te confundir. Mesmo você sendo um homem e uma mulher de Deus, o inimigo está querendo te enganar. Samuel era um profeta a qual Deus havia escolhido. O inimigo estava querendo enganar. Se não fosse Deus intervir naquele momento para dizer para Samuel: Samuel, não é quem eu escolhi. Samuel, não olha para a aparência. Samuel, eu rejeitei. Samuel, não é esse que eu escolhi. Se não é Deus para intervir. Samuel tinha feito a escolha errada. Tinha ungido a pessoa errada. E o Senhor está falando contigo neste momento: toma cuidado.
Cuidado para você não colocar as tuas mãos, abençoar quem não é para ser abençoado. O Senhor está falando contigo. Você, esse é o Samuel. Você é o profeta Samuel, quem Deus levantou. O Senhor está falando contigo neste momento. O Senhor te escolheu, o Senhor te levantou, mas faça somente o que o Senhor te ordena. Não olha para a aparência. O inimigo quer te enganar, colocando alguém na tua frente de boa aparência, boa porte, bom aparência, que fala bem, que se expressa bem. Ei, cuidado. O inimigo quer te enganar. Cuidado. Assim como o inimigo estava tentando enganar o profeta Samuel, ele também vai tentar te enganar. Mas o Senhor, Ele está te alertando. O Senhor está falando contigo. Porque Ele não quer que você tome decisões erradas. Ele não quer que você passe a mão na cabeça de quem não é para passar. De quem Deus já rejeitou. De quem Deus não tem se agradado com atitudes que tem tomado. Deus está falando com você, tu és profeta. Eu te escolhi para tomar decisões certas. Eu te escolhi para fazer aquilo que eu te ordeno. Para de querer tomar decisão da sua própria vontade. Para de querer escolher aquilo que aos teus olhos parece ser bom. Você não pode olhar com os teus olhos. Você precisa buscar o direcionamento de Deus, para que tudo que você vier fazer venha a ser direcionado por Deus, porque aquilo que vem de Deus dá certo, aquilo que vem de Deus, Deus aprova, mas o que não vem de Deus, lá na frente, você pagará o preço. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. E Deus está falando com você neste momento. Eu te levantei. Porque através da tua vida, através das tuas mãos eu vou ungir. Através das tuas mãos eu vou fazer aquilo que está no meu coração. O Senhor está falando contigo. Ei, não apoie o erro. Não coloque as tuas mãos para abençoar alguém que o Senhor já rejeitou. Alguém que o Senhor rejeitou. O Senhor está falando contigo. O Senhor, Ele quer que você abençoe quem Ele mandar você abençoar. Mas quem não é para você passar a mão. Mas quem o Senhor não está ordenando você derramar unção. Quem o Senhor não está ordenando você apoiar. Para. Porque se você insistir, você vai pagar o preço. O Senhor está falando contigo. Deus, Ele falou para Samuel: não se impressione com a aparência. Nem com a altura desse homem eu o rejeitei. Porque eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. A aparência de Eliabe era a aparência de rei. Ele tinha porte de rei. Talvez falava como rei. Mas não era o rei que Deus havia escolhido. Quem Deus havia escolhido estava cuidando de ovelhas. Quem Deus havia escolhido estava cuidando de ovelhas. Estava fazendo exatamente o que Deus faria acontecer na vida dele. Deus daria um rebanho. Deus daria pessoas para ele cuidar. Quem Deus iria ungir estava fazendo exatamente aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Entregar nas mãos dele um rebanho. Mas pessoas, seres humanos, para ele cuidar. Eu quero dizer para você, o Senhor permitiu você parar nesse vídeo para te alertar. Porque o inimigo tem feito de tudo
para te enganar. O inimigo tem feito de tudo para te iludir. O inimigo tem feito de tudo para que você não venha enxergar algo que está encoberto, mas o Senhor, neste momento, está falando ao teu coração. Porque você é escolhido de Deus, você tem algo que Deus derramou sobre a tua cabeça. Isso se chama unção. Está sobre a tua vida. E quem é escolhido, quem Deus chama, Deus não deixa enganado. E é por isso que Deus está te alertando. Para que você não venha tomar decisões erradas. Para que você não venha tomar atitudes erradas. Mas para que você venha fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque fazendo aquilo que Deus quer, obedecendo aquilo que Deus ordena, é ter certeza que tudo vai dar certo. E Deus fala ao teu coração. O Senhor fala contigo neste momento. Algo muito sério vai acontecer. Você precisa estar em alerta, porque alguém vai te procurar. E quando alguém te procurar, você saberá que é conduzido pelo Espírito Santo. E aí sim, o Senhor confirmará a grande obra. Sabe o que o Senhor está falando? É chegado um tempo de honra. É chegado o tempo de Deus honrar. E quando chega o tempo de Deus honrar, nada e ninguém pode impedir. Quando é chegado o tempo da honra de Deus, nada impede. Pode ser o último da fila, Deus traz e coloca como o primeiro. Pode estar lá no último da fila, Deus traz como Davi. Ele não estava em casa, estava lá no pasto cuidando de ovelha. Mas como era ele que Deus queria honrar, Deus usa o profeta Samuel e fala, manda chamar, porque ninguém se assentará à mesa enquanto Davi não chegar. Deus está falando contigo. Enquanto aquilo que foi determinado por Deus não acontecer, enquanto aquilo que foi determinado por Deus não acontecer, as coisas vão continuar da mesma maneira. Só vai caminhar quando for concretizado aquilo que o céu determinou. E o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Eu vou fazer a reviravolta. O reboliço da parte de Deus vai acontecer. E Ele vai trazer o que está no último da fila e vai colocar em primeiro lugar. Deus está falando contigo. Eu vou usar a tua vida. Eu vou usar a tua vida. E através da tua vida, o Senhor fará um grande mover acontecer. Através da tua vida, o Senhor vai colocar o que está fora no lugar. Através da tua vida, Deus ele vai honrar. Somente faça o que o Senhor tem te ordenado. Somente obedeça a voz de Deus. E tudo vai dar certo.